Mateus capítulo 27. Você encontrou? Aí eu quero que você abra a sua Bíblia, pode ser no seu celular, não esse que você está assistindo, o outro, porque você deve ter uns 10 aí na sua casa, tudo fazendo lixo. Então ele vai ser lixo hoje não, hoje ele vai cumprir o propósito dele. A partir do versículo 45, assim diz a palavra do Senhor. Mateus 27, 45 e diante. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, e até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, em grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. Fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre os quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Maria dos filhos de Zebedeu. Muito bem. Queridos, se você analisar comigo todos esses fatos que eu acabei de narrá-los através da Bíblia, de lê-los através da Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Mateus 27, a partir do versículo 45, você vai compreender que aquele dia não foi um dia qualquer na história. O dia em que Jesus morreu foi um dia realmente histórico. Sabe por quê, meu amado? Porque nesse dia em que ele morreu, ele se comportou como ninguém se comportara antes e nem depois dele. Porque Jesus realmente, conforme o que foi narrado ainda há pouco, no texto que diz que ele foi levado como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Se você voltar um pouquinho o texto, você vai notar que tanto Pilatos como os seus julgadores instigavam-no de todas as formas, tentando fazer com que ele se defendesse, tentando fazer com que ele falasse alguma coisa, tentando fazer com que ele fizesse alguma coisa para se livrar da morte, e ele não fez nada para fugir da cruz. Ele simplesmente foi mudo, calado. Ele não abriu a sua boca, senão para dizer: tu dissestes. E a partir daí ele aceita, não o julgamento deles, ele aceita a sua própria morte, ele aceita a sua.
vida ser ceifada, entregue por mim e por você. Mas o que o Senhor está querendo dizer com tudo isso? Querido, eu estou querendo dizer que a atitude de Jesus, irmãos, foi uma atitude inigualável, imitável, porque desde o momento em que ele fora entregue ao seu julgamento, ao seu calabouço, à sua peregrinação pelas ruas de Jerusalém até o Calvário, nós vemos um Jesus realmente se entregue para ser sacrificado. E quando ele estava lá, para você ter uma ideia, quando Jesus estava lá, olha só, irmãos, querido, analise comigo, isso aqui é muito tremendo. Olha só as atitudes de Jesus, todas elas nunca foi contra quem estava fazendo o que estavam fazendo com ele, mas apenas ele os perdoava diante de tanto sofrimento. Ei, alguém pisa no seu calo e você já quer dar o tapa, não é verdade? Alguém lhe dá um empurrão, você já quer lhe meter-lhe um murro, não é verdade? Você jogando bola, quando alguém ganha de você, lhe dá um chapéu, né? Coloca a bola entre as suas pernas, você já quer partir para a briga, não é verdade? Jesus estava aqui sendo morto, as pessoas estavam chicoteando, estavam ali desdenhando da sua figura, da sua pessoa, dos seus milagres, da sua postura. Ei, sabe o que ele diz aqui nesse capítulo 27? Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Querido, veja só essa atitude, veja só essa postura. Abro aspas, os caras estavam matando e ele estava pedindo a Deus que os perdoasse. Você tem coragem de fazer isso? Tem nada, meu irmão. É claro que não tem. Depois, ele olha para o ladrão, vendo um não acreditar nele, mas vendo o outro pedindo misericórdia, diz para ele: ainda hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Essa palavra não foi só para consolar aquele rapaz, não. Aquela palavra abriu uma chave, abriu a chave do céu para aquele ladrão, para aquele malfeitor, para aquele descumpridor da lei. Jesus, mesmo morrendo, ainda estava cheio de misericórdia. Jesus, mesmo sofrendo, ainda estava ali, dizendo para as pessoas: eu sou o que sou, e eu fui chamado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu sou o Emanuel, eu sou a estrela resplandecente, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, eu sou o fim. Jesus estava tendo atitude de verdadeiramente um salvador, não só do ladrão, e não só daqueles que estavam ali lhe matando, lhe esbofeteando, lhe roubando, lhe ceifando a vida. Ele estava declarando a salvação da sua vida através da sua morte. Aí você pergunta: foi só isso? Não. Ele ainda tem que resolver uma situaçãozinha. Sabe qual é? É que ele sabe que o Pai não ia fazer nada para tirá-lo ali da cruz. E ele olha para o céu e diz: Eloi, Eloi. Irmão, isso é muito forte. Ele está chamando: Pai,
E chama outra vez: Pai! Lama sabachthani. Por que tu me abandonaste? Mateus 27, 46. Por que tu me desamparaste? Jesus estava só. O projeto da salvação, o projeto da graça para ser estabelecida precisava de um cordeiro, de alguém que se entregasse uma vida por todas. E quando ele faz essa pergunta, esse questionamento a Deus, ele declara: tenho sede. Mas aí alguém diz assim: ei, espera, eu vou já amenizar o sofrimento desse homem, ele está sofrendo muito. Pega uma esponja e a ensopa de vinagre. Aí dá para Jesus. Quando Jesus prova e sente que é um entorpecente, viu? Não toma. Porque nada, nenhuma morfina, nenhuma anestesia poderia entrar no seu corpo para amenizar a dor. Ele estava ali para sentir a dor. Preste atenção, querido. Preste atenção, meu amado. Ele poderia ter tomado todo aquele vinagre que estava ali naquela esponja, e ele não tomou, porque ele decidiu sentir a dor por você. Ou seja, ele poderia amenizar a sede, ele poderia amenizar a dor, mas mesmo no tempo final da sua vida, ele decide ser perfeito até o final. E ele diz: sejais vós perfeito, aleluia, assim como o vosso Pai Celestial. Querido, aleluia, a chamada de Jesus para mim e para você é a nossa perfeição na sua presença. Deus quer que você seja perfeito, porque quando Jesus veio fazer a sua obra, Ele a fez de forma perfeita. E aí, queridos, depois que ele rejeita o vinagre, depois que ele rejeita a xilocaína, depois que ele rejeita a anestesia, ele olha para os céus e diz: Elohim, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morreu. Simplesmente morreu. Lucas 23, 46, João 19, 30. E também João 19, 28. Aí começa a ministração. Porque essa atitude, irmãos, é isso que eu acho fantástico em Deus. É que essa atitude faz com que o sacrifício seja perfeito. Mas olha a revelação. Essa atitude de Jesus faz com que não só o sacrifício seja perfeito, mas que o resultado seja de imediato. Sim, meu amado, o resultado é de imediato. Você sabe por quê? Porque após a morte de Jesus, irmãos, que estão aqui, você que está aí do outro lado, eu queria até que você falasse, se comunicasse o que você está sentindo nesta hora.
Me diga o que você está sentindo nesta hora. Logo, amados, preste atenção. Logo quando ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, aleluia. A Bíblia diz que houve uma movimentação na terra. Houve uma movimentação na terra. E não foi, irmãos, olha só que coisa tremenda. Não foi só uma movimentação das placas tectônicas. Não foi só uma movimentação das nuvens que passaram a ficar com os céus escuros. Não, e raios e trovoadas. Não foi só isso não, querido. Aquelas pessoas que estavam ali começaram a ver o mal que eles estavam fazendo, não a Jesus, eles estavam fazendo a si mesmas. E aí é que esse texto me chamou muita atenção, porque o centurião, e eu acho interessante que não é o centurião de Cafarnaum não, porque se fosse o centurião de Cafarnaum, aquele no qual Jesus tinha curado o seu servo, ele nem tinha feito aquilo ali. Porque quem se encontra com Jesus, quem tem um encontro com Jesus, quem tem uma experiência com Jesus, não faz um negócio desse, meu irmão. Não vai crucificá-lo. Tem muita gente que já veio para a igreja, se desviaram e estão voltando a crucificar Jesus. Você que está desviado, você está crucificando Jesus. Você que está aprontando poucas e boas aí na rua, você que está adulterando, você que está furtando, você que está estuprando, você que está matando, você que está pecando, você está voltando a crucificar Jesus. E eu quero dizer que esse centurião não era o mesmo de Cafarnaum, porque ele não era um desajustado, não. Ele reconheceu Jesus como o Senhor da terra, como o Senhor do universo, aleluia. Esse outro centurião, ele já foi impactado por tudo aquilo que estava acontecendo lá no Calvário. Ele estava sendo impactado e ele disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Quando ele vê Jesus pedindo para o Pai perdoá-los, quando ele contempla Jesus perdoando o ladrão no Calvário, quando ele contempla Jesus dizendo está consumado, quando ele contempla o terremoto na terra, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: houve um terremoto na terra. Não foi um terremotozinho não, foi um terremoto que abalou as estruturas, e que não só as estruturas necessariamente da terra, mas do coração daquelas pessoas que estavam ali no Gólgota. Aquelas pessoas foram impactadas. E a Bíblia diz, se você analisar esse texto e outros que falam em Marcos, em Lucas e em João, você vai ver, querido, que o centurião se converteu naquele momento. E mais, os soldados que estavam ali, muitos se converteram naquele momento. Eles contemplaram, amados, preste atenção, eles contemplaram a manifestação dos céus na terra. Por quê? Porque o véu do templo se rasga de alto a baixo. Você fala: pastor, o véu do templo era só uma cortina. Não. O véu do templo era e significava a separação entre um lugar de um outro, representando o lugar do santo dos santos e o lugar aonde as pessoas poderiam estar naturalmente. E o que estava representando ali? O véu do templo representava de que a barreira
que tinha entre o homem e Deus foi rompida quando se rasga de alto a baixo. E eu não sei se você sabe que o significado de religião é o quê? Religare. Tá bom? Jesus veio ajustar o conceito de servir a Deus. Aquele negócio que não podia, agora pode. Aquela situação que não aconteceria, agora acontece. Então, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, a entrada do homem é concedida para entrar no Santo dos Santos. E aí eu já me reporto já aquela adoração que diz assim: no Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me vê, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Ora, mas quando o véu do templo se rasga, aleluia, o Santo dos Santos, aleluia, se abre, a porta se abre e Jesus nos conecta a Deus. Entenda, Jesus nos conecta a Deus. Bem baixinho, pianinho. Ele vai caladinho e nos conecta a Deus. Ele poderia ter esperneado, ele poderia ter chamado, por acaso eu não poderia chamar os anjos e eles lutarem ao meu favor, mas ele não fez. Ele não fez. E aí o que acontece? Simplesmente ele vai calado para quebrar as portas do inferno, para trazer de volta a chave da morte, e junto com ele a chave do inferno. Ele foi, a Bíblia diz no livro de Pedro, ele vai e prega. Irmão, pelo amor de Deus, entenda isso. A Bíblia diz que ele vai e prega os espíritos em prisão. Quando que ele fez isso? A morte. Você sabia disso? Não, você sabia disso? Ele foi lá pregar os espíritos em prisão? Livro de Pedro. Ele vai lá e prega. Querido, nessa morte aconteceu tanta coisa que você nem imagina. Se nós formos analisar o que Deus faz através da morte, claro, e ressurreição de Jesus, você vai ficar abismado. Sabe por quê? Porque no próprio texto que nós acabamos de ler aqui, de Mateus 27, 45 até o 52, 53, 54, ele diz assim, que na hora do terremoto, presta atenção, na hora do terremoto, tudo treme, os sepulcros quebram e santos ressuscitam. Meu irmão, ei, entenda quem é Jesus. Perceba quem é Ele. Jesus é aquele, o Senhor de todas as coisas, que quando Ele morre, o véu do templo se rasga, o terremoto acontece, e com o terremoto os sepulcros se abrem, mas não só a pedra se quebra, os santos, muitos santos que estavam mortos, ressuscitaram. E a Bíblia diz no mesmo texto que eles entram em Jerusalém na ressurreição de Jesus. Meu Deus, que coisa tremenda é essa? Como é que Jesus na sua morte, Ele faz tudo isso, e isso aconteceu só num dia, mano.
postura de Jesus leva até Deus um sacrifício extremamente perfeito, um sacrifício aceitável e uma graça estabelecida na terra, porque Jesus foi até o final por amor a você, por amor a mim, por amor à sua casa, por amor à sua família, por amor aos seus filhos, por amor às suas filhas, por amor aos seus netos, mas por amor aos seus pais, aos seus avós, aos seus bisavós e a todos quanto, aleluia, vieram pós a ele. E eu quero te dar uma notícia muito mais tremenda do que essa. A salvação em Jesus tem efeito retroativo. Você sabia disso? O que é um efeito retroativo? Ou seja, eu faço algo agora e pessoas que já morreram antes de mim se valem desse ato que eu fiz agora. Tá, vamos trocar isso pela realidade, que eu não fiz nada. Quem fez foi Jesus. Jesus morreu, ressuscitou de entre os mortos, mas todos que creram nele, pela promessa, Abraão, Isaac, Israel, Samuel, Zacarias, enfim, Isaías, Jeremias, e todos os profetas, e todos os homens, e todas as mulheres, e todas as pessoas que creram na promessa de que Deus iria mandar, aleluia, o seu Messias para resgatar a humanidade. Todos aqueles que creram no Messias que ainda não tinha nascido, quando Jesus nasce, morre e ressuscita, são alcançados pelo efeito retroativo, porque o poder de Deus alcança o presente, o futuro e o passado. Meu Deus! De tudo isso que eu acho tremendo é que o inimigo virou amigo. Eu estou dizendo para você que aqueles que eram inimigos de Jesus, presente e futuro, quando reconheceram a sua divindade, o seu poder, a sua ação, a sua ressurreição e a sua assunção aos céus, os soldados, que muitos deles creram em Jesus a partir daquele momento, o centurião creu em Jesus a partir daquele momento. Lá na frente, um homem chamado Saulo de Tarso, perseguidor da igreja de Cristo, ajudou a matar Estevão, ajudou a matar muitos cristãos da época. Ele, lá no caminho de Damasco, tem um encontro com o Messias, e Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo pergunta: mas quem és tu, Senhor, a quem eu persigo? Ele disse: eu sou Jesus. E ali ele cai, já arrependido. Porque Jesus trabalha no presente, trabalha no passado, trabalha no futuro. E hoje Ele está trabalhando no seu presente para preparar o seu futuro. Ele trabalhou no passado, Ele age nesse presente para que Ele possa, aleluia, fazer de você um salvo na sua pessoa, um salvo na pessoa de Cristo, um salvo na pessoa do Messias, um salvo na pessoa do Alfa, um salvo na pessoa do Ômega, um salvo na pessoa, aleluia, que foi digna de desatar os 7 selos, no qual João estava lá chorando. E agora quem poderá desatar os 7 selos, aleluia. E quando ele estava chorando, veio uma voz dizendo: não temas, João, porque aqui está o Cordeiro.
Cordeiro. Cordeiro de Deus. O cordeiro que João Batista olhou, recebeu a revelação e disse: eis o Cordeiro de Deus. Olha só o Cordeiro de Deus. Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja o Cordeiro aí na sua frente. Veja o Cordeiro aí do seu lado. Veja o Cordeiro nas alturas. Veja o Cordeiro pertinho de você. Jesus está aqui, querido. Jesus está aqui. Ele ressuscitou de entre os mortos. E domingo agora nós celebraremos a Páscoa Pessah, aleluia, que quer dizer a libertação do povo de Deus do Egito, a libertação do povo de Deus do mundo, a libertação da sua vida do pecado, porque o Espírito Santo te convence hoje desse pecado, dessa justiça e desse juízo de Deus.